continuar o nosso mini curso que traz aí o essencial sobre o BPMN. Nessa parte agora, que é a parte 2 desse mini curso, eu vou trazer muito mais questões práticas, vou mostrar para vocês, de fato, como é que a gente constrói, como é que a gente monta um processo, um fluxograma através dessa ferramenta Visage e, claro, utilizando o BPMN. Esse é o foco. Na parte 1, eu trouxe basicamente todas aquelas formas geométricas que a gente utiliza para fazer esse desenho. Com tudo que eu expliquei lá na parte 1, a gente consegue sem problema nenhum desenhar um processo similar a esse daí. Vamos lembrar que a proposta é justamente dar para você o essencial, o fundamental, para que ao fim desse vídeo você consiga fazer os seus desenhos de processos. Já comece a desenhar os seus primeiros processos, fluxogramas, por mais simples que eles sejam, você tenha condições de desenhá-los utilizando o BPMN. Então eu vou mostrar para vocês, trazendo mais algumas informações sobre o Visage, sobre o BPMN em si, como você vai utilizar essa ferramenta aí que a gente está utilizando para construir o seu fluxo, o seu processo. Ok, Anderson, mas eu não quero utilizar o Visage. Não tem problema. Outra ferramenta que você pegar que também tenha como finalidade desenhar processos utilizando o BPMN, você vai usar basicamente o que a gente está vendo aqui, seja a parte de conceito, seja a parte de prática. Então, dito isso, contextualizado mais uma vez a situação, vamos lá, né? Vamos parar de rodeios e vamos direto para a prática. Eu já dei um zoom aqui no processo, o processo que eu mostrei lá na parte 1 desse mini curso. E aí, através desse zoom, a gente consegue visualizar melhor aqui esses itens, tudo que compõe esse processo. Trazendo a primeira informação nova para vocês, informação que eu não tinha trazido lá na parte 1, a gente tem aqui, ó, esse retângulo enorme que é utilizado justamente como o limite do nosso processo. Digamos que a gente constrói o nosso processo dentro desse retângulo. E, a nível de informação, esse retângulo aqui se chama pool. Pool é a palavra que no inglês a gente traduz como piscina. E aí, caso você tenha alguma dúvida, né, eu já deixo aqui essa dica para você também, ó. Você pode vir aqui na barra lateral que a qualquer momento você vai conseguir visualizar o nome de qualquer uma dessas formas, o nome de qualquer um desses itens. Isso vale tanto para esses itens que eu não expliquei lá na parte 1, quando eu fizer um novo vídeo trazendo questões mais avançadas sobre o BPMN, eu vou abordar esses outros itens. E como eu estava dizendo, isso vale tanto para esses que são novos, quanto para aqueles que eu já expliquei. A gente tem aqui, por exemplo, ó, o evento de início, a gente tem aqui uma tarefa, a gente tem aqui o subprocesso, tem aqui o gateway ou ponto de decisão, como eu expliquei lá no vídeo anterior também. A gente tem aqui o evento intermediário, tem o evento de fim e tem outros itens que, como eu já expliquei, eu vou trazer aqui em outro vídeo posteriormente. Eu entendo que, para falar do essencial sobre o BPMN, principalmente aqui dentro do Visage, a gente não precisa estar se apegando a esses itens que são mais complexos, itens que são muito mais teóricos, abstratos do que esses que a gente coloca aí na prática para desenhar o nosso processo. Então, como eu disse, aqui temos uma pool. Pool é esse limite completo do nosso processo, sendo que esse processo, se eu quiser, eu posso colocar aqui abaixo outra linha, que no caso se chama outra lane, que vai poder então fazer uma divisão aqui, que me permite criar outras possibilidades para o meu processo. Eu posso colocar aqui outro setor, outra área, outra pessoa, outro componente, né, que participa desse processo, e aí eu posso fazer, na medida em que eu vou desenhando, as conexões do processo que está em cima, no caso correspondente a uma pessoa, uma área, se comunicando então com outra pessoa, com outra área. É uma possibilidade que eu posso colocar aí também dentro do meu processo. Não vou me aprofundar muito nisso porque, como a gente está falando do essencial, isso daí extrapola um pouco esse essencial, extrapola um pouco o básico, já é uma coisa mais complexa e você vai ter que ter aí um pouco de conhecimento a mais, um pouco de prática a mais para você poder dar conta dessa situação também. Porém, no entanto e todavia, eu vou utilizar essa outra lane aqui para dar um exemplo a vocês de como a gente faz exatamente a construção de um processo como esse que eu coloquei aí na tela. Se para você ainda está um pouco abstrato entender como é que a gente faz isso na prática mesmo, como é que a gente coloca aí cada elemento desse para desenhar esse processo, não se preocupa que eu vou te mostrar isso a partir de agora. Para começarmos, vou dar um zoom aqui para que tudo fique melhor de se visualizar. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente coloca tudo isso daí, como é que a gente puxa, como é que a gente insere cada forma dessa.
E aí vem a melhor parte, eu já vou adiantar para você, tudo isso é extremamente simples. É muito, mas eu digo muito fácil mesmo a gente montar algo desse tipo. Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte: pegar a forma que você quer e trazer para o lugar que você quer. Como assim? Visualiza aí na prática. Digamos que eu vou fazer exatamente esse processo aqui, eu vou replicar esse processo, e aí, claro, ele começa com essa bolinha verde, que como a gente viu, é o evento de início. Para eu colocar essa bolinha verde aqui, eu só preciso vir aqui ó, na barra lateral e eu vou clicar nela, segurar e vou arrastar para o lugar que eu quero. Pronto, coloquei aí o meu evento de início. Ah, Anderson, então tudo certo, tudo maravilhoso, não precisa explicar mais nada. Tudo que eu for colocar aqui, eu só preciso ir lá na barra lateral e arrastar para cá, ok? Não. Você pode sim fazer isso, não está errado. No entanto, existe uma forma mais prática, mais eficiente de você fazer isso. E aí eu vou te mostrar que ela se aplica à maioria dessas formas que estão aí nesse processo. Não há problema, como eu disse, você chegar aqui e colocar o próximo item, que é uma tarefa, né? Desse modo que eu te mostrei anteriormente, chegando lá em cima, puxando o retângulo, colocando aqui, ó. Se eu quiser, eu posso até alinhar com o que está em cima. E aí depois eu pego o conector e coloco aqui para fazer a ligação do evento de início com essa tarefa. Isso não tem problema, tá feito, ficou certinho, exatamente como o de cima. No entanto, como eu disse, existe uma forma mais prática, uma forma mais eficiente de você fazer isso. E essa forma é basicamente assim, ó. Você vai clicar no seu evento de início e aí quando você clica, a própria ferramenta já te dá algumas opções do que você acrescentar após esse evento de início. Perceba que aqui a gente tem um evento intermediário, tem um ponto de decisão e tem a tarefa. Se a gente está precisando da tarefa, a gente só vai chegar aqui e clicar. Quando você clica, perceba que tudo que você precisa já foi colocado na tela. A tarefa já está aí e o conector também já está bonitinho conectando o seu evento de início com a sua tarefa. Muito mais simples, muito mais prático. E aí, como a gente está replicando o processo, o fluxo que está acima, a gente vai seguir fazendo da mesma forma. Cliquei na minha tarefa, perceba que eu tenho outras opções. Agora eu tenho um a mais, né, que é o evento de fim, justamente porque depois de tarefas, em algum momento vai se chegar ao fim desse processo. Então a ferramenta entende que essa é uma opção que está habilitada, né, que faz sentido eu colocá-la a partir desse símbolo que eu coloquei anteriormente, que é a tarefa. Mas como a gente quer uma tarefa, né, depois de uma tarefa lá em cima vem outra, então a gente vai acrescentando. Então seguimos para outra tarefa, em seguida vem outra tarefa, e aqui vem uma questão nova, né? Eu ainda não acrescentei nenhum ponto de decisão, e aí agora vai ser a primeira vez que eu vou colocar. Como é que eu faço, Anderson? Exatamente do mesmo jeito. Coloco aqui o meu ponto de decisão. Ah, Anderson, mas esse daqui está mais perto, né? O outro lá em cima está mais distante. Se eu quiser deixar ele alinhado com o de cima, como é que eu faço? Simples. Pega e alinha. A própria ferramenta já traça algumas linhas aqui para te ajudar com esse alinhamento. Então, puxou, deixou alinhado, tudo certo. Ok, mas está faltando ainda uma coisa. Aqui eu tenho tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. O ponto de decisão não está com nenhuma caracterização, né? Nenhuma descrição. Como é que eu faço isso, Anderson? Simples também. Dá 2 cliques dentro da forma e aí a digitação vai estar habilitada para você. E aí você pode exatamente colocar o que você quiser. Como a gente está replicando de cima, está aqui também, ó, atender o cliente. Para o ponto de decisão, mesma coisa. Apesar de a descrição estar fora, é do mesmo jeito que a gente faz aqui, ó. No caso, solicitação procedente, coloquei aqui, entendeu? Tudo muito simples. Agora, a gente vê aqui que tem 2 caminhos. Como é que eu faço? É só acrescentar 2 vezes? Sim, a gente pode fazer isso. Acrescentar 2 vezes a mesma forma, e aí ele vai ficar aqui, ó, as 2 formas conectadas à forma anterior. Só que aqui nesse processo, nesse fluxo de cima, a gente tem 2 caminhos bonitinho, até desenhado bem bonitinho ali, né, de forma que a gente visualiza claramente que são 2 possibilidades lógicas a partir dessa pergunta que foi feita. E aí, para eu colocar essas formas aqui embaixo, exatamente como as de cima,
Não tem segredo também, eu só preciso, ó, arrastar, vou colocar até aqui alinhado com a outra, eu vou arrastar as 2 para o lugar que eu quero, e aí a ferramenta faz o seu trabalho bonitinho de deixar ela bem desenhadinha. "Ah, Anderson, mas aqui tá menor", também não tem problema, tudo aqui é modificável. Puxa para onde você quer, e aí ele vai estar bonitinho, semelhante ao de cima, já que é o nosso objetivo deixar eles semelhantes. E essa nomenclatura aqui, Anderson, sim ou não? Eu vi que aqui do lado tem uma opção de texto. É nela que eu vou? Tá? Poderia ser, mas nesse caso aqui só precisa a gente dar 2 cliques na linha, e aí novamente a digitação fica habilitada e eu consigo acrescentar. Sim, arrasto para onde eu quero, como eu disse, tudo aqui é modificável, e o não. Arrasto também para onde eu quero, está bonitinho, não totalmente semelhante, mas no mesmo formato, na mesma estrutura do processo do fluxo de cima. E aí eu sigo. Ali tem mais uma tarefa, coloquei, outra tarefa, coloquei, e aí por fim vem justamente o evento de fim. Acrescentei também esse evento de fim. Caminho de cima, que eu acabei de desenhar, ficou exatamente igual ao fluxo lá de cima, né? Agora, o de baixo, eita, a gente tem aqui, ó, uma tarefa, mas a gente percebe que aqui tem um subprocesso. E aí, como é que a gente faz? Aqui vai ter uma particularidade. Perceba que quando eu clico aqui no ponto de decisão, nesse gateway, ele não me dá a opção de subprocesso. Então, nesse caso bem específico aí, a gente vai, né, aqui primeiramente apagar essa tarefa e aí a gente vai puxar o subprocesso para cá. Aí a gente vai fazer daquela maneira que eu disse, né, é pouco eficiente e ela, eu repito, ela é pouco eficiente, mas nesse caso aqui ela é necessária. Necessária porque a ferramenta não dá aí pra gente, né, fazer daquela maneira prática, eficiente, essa inclusão. Então, coloquei aqui o subprocesso, após o subprocesso vem uma tarefa e depois evento de fim. Acrescentei tudo exatamente como está no processo, no fluxo lá de cima. Só faltou uma coisinha aqui, que é justamente colocar a descrição desse subprocesso. Para eu fazer isso, mesma coisa que eu estava fazendo nos itens anteriores. 2 cliques, habilitou a digitação, eu vou acrescentar a descrição que eu quiser, que eu precisar aí para o meu processo ficar compreensível. Aí, não vou fazer tudo exatamente igual ao de cima, porque isso seria uma perda de tempo. O importante aqui é eu mostrar para você como é que faz cada situação, para que você consiga aí, né, compreender essa estrutura e replicar ela para qualquer processo que você vai fazer. Agora, se apegando um pouco mais ao subprocesso, como eu tinha explicado lá na parte de conceitos, o subprocesso ele encapsula muitas vezes um processo autônomo. E aí, como é que a gente faz a visualização ou acréscimo mesmo desse processo autônomo aí dentro desse subprocesso? É só algo para representar ou eu realmente vou ter aí algo que eu consigo visualizar, né? O subprocesso em si. A minha resposta, né, a resposta bem legal que eu tenho para você é o seguinte: você consegue sim, tanto visualizar o subprocesso aqui dentro do processo, como você consegue visualizar ele à parte. E sim, você inclui outro processo, um processo à parte, do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, você inclui aí nessa opção de subprocesso. E para isso, você vai fazer basicamente o seguinte, ó. Aqui eu já tenho um subprocesso pronto. Quando eu clico no meu subprocesso, né, selecionei ele, eu vou clicar com o botão inverso do mouse, né, aquele botão direito, né, que a gente geralmente clica para abrir opções. E aí, quando eu clico, eu vou ter 2 opções bem interessantes aqui, ó. A primeira delas é expandir, e aí quando eu clico em expandir, o processo, ou melhor, o subprocesso, ele se abre, né, dá uma aberturazinha para você visualizar esse subprocesso de maneira isolada, de maneira autônoma, né, assim como ele é. E eu tenho também a opção de retrair, justamente para ele voltar como estava antes, mas eu tenho também a opção, ó, de editar subprocesso. Essa é justamente a opção que quando eu clicar, veja o que acontece. Vai abrir outro diagrama, vai abrir justamente o diagrama correspondente a esse subprocesso, o qual eu posso fazer toda a edição dele. Aqui eu vou dar um zoom, né? Consigo visualizar claramente aí esse subprocesso.
e aí se eu quiser fazer qualquer edição nele, eu consigo. Por exemplo, eu vou aumentar aqui esta pool, vou criar esse evento de fim, quero acrescentar mais tarefas aqui a ele, acrescentei uma tarefa, fechei o meu subprocesso. E aí, o que na prática isso significa? Significa justamente que quando eu chego nesse ponto aqui, ó, a partir do ponto de decisão, quando eu sigo por esse caminho, eu vou ter aqui algumas tarefas, algumas atividades que correspondem a um processo específico, um processo autônomo. Para não ficar dúvida, se você pegar o próprio conceito de subprocesso, dá para entender muito fácil o que esse símbolo subprocesso significa aí dentro. É exatamente o que um subprocesso significa. Então, já mostrei para você como visualiza esse subprocesso, como você edita o subprocesso. E agora eu digo a você, você tem até um conhecimento um pouco mais além do essencial, um pouco mais além do básico para você construir os seus processos, para você desenhar os seus fluxogramas. Só para a gente fazer um novo teste, uma nova visualização, como eu acrescentei aqui embaixo também um subprocesso, eu posso fazer justamente ó, aquilo que eu fiz com o anterior. Se eu clicar aqui sem ter editado esse subprocesso, justamente ele não vai me mostrar a opção de expandir, né? Afinal, não tem o que expandir, não tem o que ser mostrado. Então, ó, vai estar habilitada somente a opção de editar subprocesso. Inclusive, eu dou essa dica mais uma vez para você. Quando você coloca o mouse em cima, existe uma explicação que é dada pela ferramenta para tudo que está aí. Essa ferramenta ajuda demais você a construir o seu fluxo. Além de ser simples de utilizar, simples de manusear, ela é muito legal também por ensinar, praticamente ela ensina você a utilizar corretamente tudo que existe dentro dela. Então aproveitem também essa opção, aproveitem também esse recurso. E então, como a gente já está aqui visualizando esse subprocesso, vamos editá-lo, né? Quando eu clico em editar subprocesso, vai me aparecer uma aba nova. Essa aba vai me dizer basicamente que não existe, né, um diagrama, algo associado aí a esse subprocesso, e vai perguntar se eu quero criar, se eu quero fazer essa edição. E aí, claro, se eu acrescentei um subprocesso, eu preciso editar esse subprocesso, acrescentá-lo. Só é clicar assim, sem segredo, e aí esse novo diagrama vai ser aberto. Mais uma dica para você: quando você abre o seu Visage, basicamente vai ser essa interface aí que você vai ter, somente uma pool, né, com o nome processo 1, e aí vai estar tudo em branco para você começar a fazer as suas edições, montar os seus processos, desenhar da maneira que você quiser e o principal, da maneira que for mais, eficaz para que as pessoas que forem utilizar esse processo consigam pegar, compreendê-lo e utilizá-lo, né, executar tudo aquilo que está dentro desse processo da maneira mais eficaz, com a maior qualidade possível. Então, como eu estava dizendo, o processo vem assim, basicamente em branco, e aí aqui a gente tem toda a liberdade para utilizar aqui a ferramenta, né, o espaço, os recursos que ela nos oferece da melhor maneira possível, né. Quanto mais habilidade você tiver em usar a ferramenta Visage e o próprio BPMN, mais você pode explorar, utilizar esses recursos da maneira que for, como eu disse, melhor para atingir o objetivo dessa ferramenta de gestão, que é fornecer compreensão do processo e permitir às pessoas executar esse processo com qualidade. Mais uma dica, só para finalizar, né? Eu posso colocar aqui o nome do meu processo. Mais uma vez, só dar 2 cliques, habilitou aqui a edição e eu posso botar, por exemplo, bolo de laranja. Digamos que seja o meu processo fazer um bolo de laranja, descrever como se faz um bolo de laranja aí. Tá aqui o nome do processo, né. Se eu quiser acrescentar outros atores, outras áreas, eu vou acrescentando lanes. É muito interessante utilizar essas lanes para separar as áreas. E aí o processo, ele vai se desenrolando e alguma coisa cai dentro de uma área, passa por outra. Quando a gente vai fazer o desenho dessa forma, mostrando que passa por áreas, a lane ela é muito útil e apropriada para isso, né. E eu gosto de trazer também um alerta sobre as lanes, que é o seguinte: eu já vi, né, isso aqui é uma questão de exemplo de vida mesmo. Eu já vi processos em que as pessoas faziam isso daqui, ó. Elas queriam separar setores, elas queriam mostrar que o processo passava, por exemplo, setor A para o setor B. E aí, quando a gente faz isso, como eu disse, a gente utiliza essas lanes, né? Essas lanes separam o processo, né, em
em cápsulas diferentes, vou usar essa palavra, mas para representar em cada cápsula, cada retângulo desse, um setor. E aí eu já vi se fazer dessa forma aqui, ó, expande, né, a área da pool, e aí pega-se algo desse tipo aqui como um conector e faz uma divisão improvisada, né, aí deixa mais ou menos assim, ó. Corta a pool com um conector aqui. Enfim, tecnicamente o conector não serve para isso, e a ferramenta ela oferece um recurso próprio para fazer essa questão. Então é importante que, na medida em que a gente se aprofunda, conhece mais, não só o BPMN, mas também a ferramenta, a gente tem condições de fazer uso correto desses recursos, né. Não é só uma questão de, desenhar bonitinho, de saber o significado de cada forma, mas também de conseguir desenhar de maneira eficiente, né, porque é muito ineficiente você pegar uma coisa que não é daquela função para fazer uma função diversa, e também da maneira correta, de uma maneira que fique até visualmente mais agradável. Então, essas são as dicas dessa parte aqui do vídeo, né, a parte 2. Você viu aí na prática como construir todo o seu processo, todo o seu fluxograma utilizando, né, esses elementos que estão aí na barra lateral. E aí na parte 3 eu vou trazer basicamente algumas questões que são importantes principalmente para quem trabalha com processos, quem trabalha com desenho de processos, fluxogramas, o próprio BPMN em si, né. E questões que eu até digo, se alguém tivesse me dito isso no início, eu tinha pulado algumas etapas importantes para fazer um melhor uso do BPMN. Então, tudo isso eu vou trazer na parte 3. Você aguarda aí que logo em breve ela sai aqui no canal, ok?